A nossa conversa de hoje é com Celso Ramos Regis, presidente do sistema OCB-MS, Organização das Cooperativas Brasileiras, aqui em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Fabiano. Mato Grosso do Sul tem 7 mil, o país tem cerca de 7 mil cooperativas, né? Um dado em todo o país. E a gente percebe que a concentração dessas cooperativas fica ali nas regiões Sul, Sudeste, destaque para Santa Catarina. Como é que a gente explica essa questão do mapa e as cooperativas? O mapa cooperativista brasileiro, ele tem uma tendência centro-sul do Brasil, né? Pela formação das pessoas, a etimologia das pessoas, dos imigrantes, em especial europeu, que colonizaram, vieram desenvolver essa região e trouxeram nas suas bagagens a ideia da cooperação, a ideia das pessoas fazerem juntos para fazer melhor, né? Lá no meio rural, onde o cooperativismo, apesar dele não ter nascido no meio rural, Fabiano, nasceu na Inglaterra, logo depois da Revolução Industrial, no meio urbano, mas o desenvolvimento do cooperativismo no mundo inteiro, começando pela Alemanha, se deu no campo. Se deu entre os produtores rurais, em que eles se organizavam para fazer os verdadeiros mutirões. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu tenho origem no meio rural, e minha família veio de Santa Catarina para cá, para exatamente plantar arroz e café aqui nessa região. Pouco a gente vê, café quase nada, arroz um pouco. Mas eu me lembro muito de nós fazermos os mutirões na época da colheita. Então, as pessoas do sul do Brasil, elas foram mais preparadas para trabalhar junto, para fazer as coisas juntos, e a gente sabe que é junto que faz a força. E aí a gente fazendo essa avaliação aqui em Mato Grosso do Sul, do associativismo, né? Que balanço que o senhor faz? Quais são os números aqui do estado? Exatamente por essa questão da imigração das pessoas, Mato Grosso do Sul ele é também um estado, né? Fortemente com pessoas do sul do Brasil, né? Com mineiro. Campo Grande é fundada por mineiro, paulista, paranaense e os dois demais estados do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então essa força da cooperação, a força do empreendimento cooperativo também se enraizou bastante, né? A cooperativa mais antiga do nosso estado completa 80 anos, né? Aqui na região de Campo Grande. Então nós temos já um cooperativismo muito forte, bastante conhecido das pessoas. E o que mais precisa para que esse cooperativo desenvolva é exatamente isso. As pessoas conhecerem mais esta forma de organização da sociedade através do empreendimento cooperativo, né? Que proporciona, acima de tudo, para o homem no campo, para que ele, na hora dele comprar os seus insumos, ele tenha maiores condições e na hora dele vender também. Mas existem cooperativas de todas as naturezas, né? Fortemente nos últimos anos, o crédito, a saúde, transporte, trabalho, as cooperativas que, a partir do desemprego, né? Forte no nosso país, as pessoas se juntam para melhor vender a sua força de trabalho. Então, qualquer atividade econômica que você exerce, é possível você se agregar às outras pessoas e criar uma cooperativa. Na opinião do senhor, a gente podia ter avançado mais ao longo dos últimos anos, a situação do cooperativismo em Mato Grosso do Sul poderia ter avançado mais, poderia estar melhor hoje? Olha, já é bastante forte, né? As pesquisas dos números são bastante difíceis para a gente colher, mas em torno entre 12% e 15% do PIB sul-mato-grossense passa por um empreendimento cooperativo. Claro que voltado fortemente para a matriz econômica principal do nosso estado, que é o agronegócio. Mas nós poderíamos estar melhor sim. E esse trabalho faz parte do dia a dia das pessoas lá na infância, que é a educação. As pessoas no sul do Brasil e na Europa, nos Estados Unidos, elas conhecem na escola a forma de organização econômica através do empreendimento cooperativo. Nós precisamos fazer com que o país tenha melhor educação em todos os sentidos, inclusive nesta questão das pessoas se unirem. Aqui em Mato Grosso do Sul, o setor da suinocultura anunciou um investimento expressivo recentemente, R$500 bilhão. Esses investimentos já estão sendo aplicados em algumas regiões aqui do estado e parte desse investimento veio do setor da cooperativa. Isso mostra, talvez, é o que o senhor está dizendo, que a gente está num novo momento, é uma nova fase da questão do cooperativismo? Exatamente. Recentemente, o governo do estado publicou que mais da metade dos investimentos em infraestrutura no Mato Grosso do Sul advém de empreendimentos cooperativos.
né? É muito forte na questão do agronegócio. E esse exemplo que você deu da suinocultura, realmente nós temos aqui hoje muito forte entre essa cadeia de produção de proteína animal voltada para o cooperativismo. Se nós tirássemos o cooperativismo de algumas cidades, aqui no norte, lá no sul do estado, nós teríamos dificuldade da própria sobrevivência do município. E a suinocultura tem até festa, né? Município aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que agrega milhares de pessoas voltadas para essa atividade econômica em que o Brasil, e particularmente agora, nesse momento, né, em que os problemas na China com questões sanitárias vai fortalecer ainda mais. E nós estamos muito esperançosos que o Mato Grosso do Sul tenha uma contribuição na área da suinocultura para levar proteína animal para a China, que é o grande parceiro comercial brasileiro desse produto. É o grande querido aí, né? A queridinha dos olhos, o mercado chinês de todo mundo, né? E é lógico que a gente está de olho sempre também nessas oportunidades. Agora, falando sobre o cooperativismo, o conceito em linhas gerais, não seria errado a gente dizer que é uma união de pequenos produtores para fazer frente a grandes empresas, a grandes grupos. É mais que essa questão de conceito, hoje é uma questão de sobrevivência também. De sobrevivência, Fabiano, não tenha dúvida. E ele não é só do pequeno, né? No pequeno ele aparece com mais veemência, porque ele faz o pequeno unido uns aos outros se tornar grande. Mas os grandes também têm cooperativas que funcionam, ou por determinadas profissões, no caso da saúde, médicos se unem e vendem um plano de saúde, né? A população em geral, hoje nós temos aqui no estado mais de 250 mil cooperados, associados das cooperativas, e a maior parte deles é do crédito, porque as pessoas estão despertando que a forma de você cuidar da sua economia, em especial a sua economia pessoal, doméstica, da sua casa, o dia a dia é melhor, mais prazeroso, tem um relacionamento diferente através de uma cooperativa de crédito, né? E faz com que tanto o pequeno poupador quanto o maior poupador possa ter os seus negócios feito através da cooperativa de crédito. Assim como na agricultura familiar. Nós temos exemplos belíssimos no nosso estado, né, de pessoas que se uniram, né, ora em assentamentos, ora em lugares de pequenas propriedades, onde o pequeno produtor se tornou um grande e ele começa a levar o seu produto com maior vantagem comercial para ele. A cooperativa não é uma instituição filantrópica ou de caridade, ela é uma empresa gerida coletivamente, né? No Brasil, a lei brasileira do cooperativismo, uma lei federal, ela determina que no mínimo 20 pessoas se juntam e constituem uma cooperativa. A OCB, da qual nós estamos nesse momento na direção, tem todo o trabalho, o aparato de apoiar essas pessoas para criar uma cooperativa de qualquer natureza, Hoje, a partir deste ano, inclusive, é uma novidade, né? Nós éramos 13 ramos do cooperativismo, 13 segmentos econômicos. E aí alguns já estavam, como mineral, por exemplo, que foi criado no norte do país, lá ainda na Serra Pelada, para poder, na época da Constituição Brasileira, para poder abarcar aquela população, aqueles operários, aquelas pessoas em cooperativas, para eles se tornarem formais. Esse é um grande aspecto. A cooperativa se torna o informal formal, coloca no mercado, né? Coloca nos dados estatísticos. Isso para nós é muito importante. Então é só participar, ir ali na nossa OCB, que fica aqui em Campo Grande, ou em qualquer cooperativa no estado, no Mato Grosso do Sul tem muitas cooperativas. O espectador que estiver me ouvindo e quiser conhecer mais, é só chegar numa das nossas cooperativas aqui no estado que as pessoas vão encaminhar. Eu queria voltar a falar com o senhor sobre essa questão do cooperativismo diante do cenário que a gente vive. Nos últimos anos o país enfrentou um cenário de recessão econômica e o cooperativismo surge talvez com maior importância nesse cenário, porque é uma união onde que você vai reduzir custos de produção, você vai conseguir barganhar mais com fornecedores, reduzir custos de distribuição também. O senhor acha que nesse cenário o cooperativismo ganha mais importância ainda? Com certeza. Você tocou num ponto especial, que é a origem do cooperativismo. Essa questão das dificuldades. Só nós
olharmos o que aconteceu em 2008 a 2010 e agora 2015 para cá com as crises econômicas. O que aconteceu com as cooperativas? Elas apareceram. Elas aparecem exatamente no momento das pessoas terem dificuldade. Porque é nesse momento que as pessoas têm a tendência de se unir, né? Cooperativa não é uma sociedade de capital. Cooperativa é uma sociedade de pessoas, onde elas se encontram para fazer determinada atividade econômica, qualquer uma que seja da necessidade humana, como eu falei agora há pouco. As pessoas se unem exatamente para transpor esses obstáculos que a crise oferece. E nesses momentos de crise, as cooperativas aparecem e dão sustentação. São nesses momentos, às vezes a cooperativa vem com dificuldade e tal, né? Vem uma crise, a cooperativa aparece. Se nós verificarmos os crescimentos, né, em qualquer atividade econômica que as cooperativas têm atuado no Brasil, os 7 ramos que eu falei agora há pouco, todas elas cresceram. Parece que está na contramão da atividade econômica, né? E nós temos certeza que é porque as pessoas se juntam. É através da necessidade humana, as pessoas se juntam, ombreadas umas às outras, fica mais fácil você transpor esses problemas ou as adversidades que aparecem em qualquer setor, no campo ou na cidade. Tramita no Congresso Nacional desde 2007, portanto já são 12 anos, a Lei Geral das Cooperativas, um projeto que passou pelo Senado, está numa das comissões da Casa em análise. Na sua opinião, por que esse projeto ainda está travado ali? Por que ele não anda? Pois são as correntes do Congresso brasileiro, né? A gente tem assistido aí nos últimos anos essas dificuldades. Realmente é um trabalho árduo da nossa organização brasileira das cooperativas e nós das estaduais, pressionando nossos parlamentares para que façam a renovação da nossa lei, que eu falei agora há pouco, que é de 71, mas veio a Constituição. Algumas coisas foram abarcadas pela Constituição, outras não, mas acima de tudo ela é uma lei lá de 71, precisa ser modernizada, muita coisa mudou nesse país, muita coisa no mundo mudou. Dá um exemplo do que está defasado hoje, por que precisa da atualização. A Constituição diz lá que o ato cooperativo, tem que ter adequado tratamento tributário. E uma lei ordinária deve disciplinar esse adequado tratamento tributário. Porque, como é no mundo inteiro, a relação entre a cooperativa e o cooperado é a relação da empresa dele com ele mesmo, tá certo? E tem que ter uma tributação adequada para este ato, é o ato cooperativo. E estamos lá, desde a Constituição e o projeto, como você falou, depois de passar pelo Senado em 2012, que foi o Ano Internacional do Cooperativismo, né, assim dito pela ONU, até hoje nós não conseguimos. Estamos com uma esperança muito grande nesta legislatura, até pelo próprio sangue novo que nós temos no Congresso Nacional, já tivemos conversando com alguns deles, e o deputado Evair de Mello, que é o presidente da FRENCOP, da Frente Parlamentar do Cooperativismo no Congresso Nacional, que é lá do Espírito Santo, ele pegou a relatoria desse processo lá na Câmara. E nós acreditamos, estamos esperançosos, otimistas, Fabiano, que este ano ainda tenhamos, em que pese todas as dificuldades que tem na Câmara, né? O principal é esse, o assunto, ele não é... Não é o principal, né, isso, agora, então né? A gente não sempre, é o protagonista. Não né? é protagonista, sempre ficamos no segundo plano. Depois, quando vem a notícia que as cooperativas estão bem, avança um pouquinho, vai e volta, sabe? E a gente fica se decepcionando a cada legislatura desde 2012. Estamos muito esperançosos que agora aconteça. Agora, queria separar com o senhor estava falando de várias modalidades de cooperativas, a gente tem algumas bem consolidadas, por exemplo, a de produção, do setor produtivo, grãos, aves, suínos, elas dependem muito da questão das exportações, tá? Estão diretamente ligadas às exportações. Nesse sentido, a política externa do atual governo preocupa de alguma forma? Olha, em especial das cooperativas do nosso estado, né? Nós temos cooperativas genuinamente com sede em Mato Grosso do Sul, mas também temos cooperativas que estão atuando fortemente do Paraná e de São Paulo, que atuam aqui no nosso estado
e conforme a legislação, elas são também registradas na OCB, que cada cooperativa, para existir de fato e de direito, tem as questões burocráticas, junta comercial, aquela questão toda que todos nós conhecemos, né? Mas também tem que ser registrada lá na nossa Organização das Cooperativas Brasileira, que faz exatamente o controle e a capacitação das pessoas. O que nós temos observado nessa questão da exportação, as cooperativas, elas têm se preparado para isso, né? Nós temos algumas dificuldades, sim, né? Na área do grão, ainda temos aí algumas dificuldades da Lei Candir, né? Que tem tributação aqui no nosso estado. Nós temos feito ao pleito com o governo do estado recentemente, ainda fizemos uma visita com o nosso governador e ele já sensibilizou com isso, que também é produtor e também é associado de cooperativa, sabe qual é a dificuldade que temos na questão da aplicação da Lei Candir no nosso estado, e isso está se afrouxando um pouco, né? Foi feita aí algumas reivindicações e uma delas é essa aí. Como é a questão de linhas de crédito, por exemplo, para ser repassada também para estimular a questão da exportação através de fundo concessionário, no nosso caso o FCO, que tem uma norma que 10% tem que passar pelas cooperativas de crédito e isso não está acontecendo. Mas o setor se preocupa de alguma forma com essa política externa? Muito, se preocupa sim. Nós temos reunido fortemente agora com a nossa ministra, que é daqui, que conhece muito essa matéria, e essas questões da exportação. Se nós, primeiro, não estivermos unidos, as cooperativas umas às outras, né, num sistema, e o governo brasileiro a apoiar a forma de exportar para não penalizar o produtor. Nós não podemos fazer exportação de tributos e muito menos penalizar o nosso produtor. Nós somos um estado eminentemente exportador, nós consumimos muito pouco daquilo que produzimos aqui. Em todas as cadeias, das carnes, dos grãos, e algumas cooperativas, como você falou agora há pouco, é que estão fazendo uns investimentos na área de planta industrial aqui no estado. Mas a exportação ainda é o grande carro-chefe da nossa atividade do agronegócio. E isso tem preocupado, sim, as cooperativas, seus dirigentes. Nós temos feito algumas viagens para Brasília e agora, como eu falei há pouco, com uma sensibilidade maior ou na verdade, um acesso maior das pessoas aqui do Mato Grosso do Sul com o Ministério da Agricultura, visando melhorar para o produtor rural, acima de tudo, o rendimento e a distribuição de renda. Agradeço muito a entrevista. O Papo das 6 de hoje foi com Celso Ramos Regis, presidente da OCBMS, que é a Associação das Cooperativas Brasileiras aqui em Mato Grosso do Sul. Um ótimo dia, uma ótima semana para o senhor. Bom dia a todos.